Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós e que a palavra que Deus separou para nossa meditação, nós vamos encontrar no livro de Êxodo, no Velho Testamento, no capítulo 14. Hoje o Senhor me deu a palavra Pi-Airote. E eu fiquei, Senhor, Ele separou, Ele me deu essa palavra. E não é uma palavra comum. Não é uma palavra que do nada chega na sua mente. Era porque Deus queria que eu tratasse deste assunto com você que está me ouvindo agora. E que talvez esteja neste lugar, na situação que o povo de Deus ficou. Quando Deus levou aquele povo, tirou aquele povo com a mão poderosa, tendo como líder Moisés, tirou eles da situação de escravidão no Egito, tirou eles do poder das garras de Faraó, através da manifestação do seu poder nas 10 pragas que Deus lançou contra ele, contra o Egito. E aí, quando Deus retira o povo, quando o povo sabe que não está mais ali nas mãos de Faraó, já era o 7º dia que eles caminhavam no deserto. Quando Deus dá uma ordem que parece uma ordem totalmente contrária ao plano que Deus tinha traçado para eles. A libertação, sair da escravidão. E aí Deus vai e ordena a Moisés que eles retornem, voltar para perto do Egito, voltar, retroceder. Então, para eles, aquela ordem que Moisés recebeu do nosso Senhor parecia absurda para o povo de Deus. Voltar. Ora, nós já conseguimos chegar aqui e Deus manda voltar para perto do inimigo. Eles não entendiam nada a lei. Por isso que chama-se Pi-Airote, onde Deus disse, você retorne, retrocedam, voltem para Pi-Airote. E lá vocês acampem. E naquele lugar, onde era montanha de um lado, montanhas do outro lado, e o Mar Vermelho na frente, e atrás, o espaço onde estava o Egito. E aí um deles viu que tinha muita poeira e percebeu que o exército inimigo estava vindo ao encontro deles. E eles se desesperaram. E eles murmuraram. Eles reclamaram de Moisés. Eles acusaram Moisés. Chegaram a dizer a Moisés, olha só, ele diz isso no capítulo 14, no versículo 11. Eles disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco? Começou a reclamar. E Moisés, aqui no 12, no 13, no versículo 13, Moisés diz, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor, não é que aquele povo tinha condições de se livrar daquela situação de perigo, mas ele disse, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Pela fé, Moisés diz isso.
porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Porque eles já estavam tão próximos que eles estavam vendo o inimigo. Não é assim que às vezes nós ficamos? Parece que não tem nenhuma saída. Eu procurei no Google. Senhor, Piairote. Quando procurei no Google, ele disse beco sem saída. Quando você pensa que não tem mais nenhuma saída. Quando você entra na dependência de Deus. Porque enquanto você pensa que você pode, você esquece que depende completamente de Deus. Mas aí, olha o que Moisés disse. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E aí, ele faz aquilo que Deus ordenou. Simplesmente ele aponta para o mar. Ele diz, estenda a mão, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A glória de Deus foi manifesta neste lugar tão difícil, nesta situação que você não encontra nenhuma saída. Aquilo que parecia impossível aconteceu. O Senhor abriu o mar e permitiu que o povo dele passasse em seco. Esse é o Deus que fala no nosso coração. Ele queria que esta palavra fosse ministrada hoje. E eu nem sabia. Eu já li tantas vezes a Bíblia, mas eu não lembrava deste lugar, Piairote. Nunca mais eu vou esquecer. E sabe o que eu gostei de Deus ter falado essa palavra? Porque mostra que Ele é Senhor deste canal, deste ministério Despertar com Cristo. Ele está dizendo, ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. É a minha vontade que você fale. Que tem saída sim. Quando você pensa que não tem saída, que você está num beco sem saída, recorra ao que pode resolver, ao Criador dos céus e da terra, ao nosso Senhor. Não recorra a outro, não tenha outro recurso no seu coração, na sua mente. Entenda sua dependência do Deus vivo. Nós não dependemos de homens. A situação está difícil, mas não pense que é o homem que vai solucionar. Ah, agora fulano vai chegar e vai resolver. Ah, não é assim, irmãos. Deixa Deus trabalhar. Grandes coisas estão por vir. E grandes coisas vão acontecer neste lugar onde nós estamos, cercados de muita maldade. As notícias são assustadoras. Uma distorção de valores. Uma loucura. As igrejas sendo saqueadas por pessoas colocando a apostasia na igreja. Pessoas querendo implantar através de seu dinheiro, de suas posses. Querem impor uma palavra diferente da verdade.
E o pastor fica ali numa situação muito difícil, onde ele é cobrado para entrar na onda do mundo. Mas tem saída, pastor. Tem saída. Tem saída para você que talvez esteja numa situação que você, assim, para você não tem solução. Mas tem solução. Se você buscar a Deus, tem solução. A igreja do Senhor, ela jamais será destruída. Então, vem os lobos com pele de cordeiros e se infiltram na igreja do Senhor para inflamar a igreja, para colocar a palavra de Deus em dúvida. Então, aquela pessoa que não tem aquela firmeza na palavra de Deus, a pessoa estremece a fé, a pessoa se afasta da palavra de Deus, se afasta da igreja. Simplesmente porque alguém implantou no seu coração, na sua mente, alguma coisa totalmente diferente da palavra de Deus. E aí você fica completamente vulnerável. E muitas vezes os líderes hoje, os homens de Deus, os servos do Senhor, as mulheres que estão ali no trabalho de oração da igreja, um ministério tão valioso, a usina da igreja, que é a oração. Muitas vezes elas são altamente atingidas, bombardeadas. E elas se encontram neste lugar de Pi-Hahirote. Um lugar onde tudo se afunila demais. Elas não encontram saída. Mas é joelho no chão, jejum, oração, que nós vamos vencer. Porque olha o que acontece. Olha o que acontece quando o Senhor abre o mar. Até Miriam canta. Do outro lado cantou o hino da vitória. Do outro lado, tem o outro lado. Se você espera em Deus, tenha certeza, quando você sair deste lugar que você está de sofrimento, de Pi-Hahirote, você vai encontrar a presença do Senhor mais intensa e a certeza de sua dependência de Deus. Mesmo que você esteja com tudo achando assim, pronto, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, eu tenho, porque eu cheguei, eu consegui sair daquele lugar, daquele beco sem saída. Deus me tirou de lá. Cuidado. Continue na dependência de Deus, porque tudo isso que você conquistar é dádiva dele. E se você esquecer disto, você pode se perder. Cuidado para não se lambuzar com a bênção e esquecer do abençoador. Porque nós estamos sim. O nosso país está neste lugar. Nós não sabemos mais como que o nosso país e alguns outros países, porque não pense que é só o Brasil que está em crise moral, religiosa, política e econômica. Caos. Não pense que é só no Brasil. Devemos orar por todas as nações da terra. Por toda a terra. Todo o globo terrestre precisa de lembrar
que não está só. Nós temos o Criador e Ele está no mais alto e sublime trono, com o controle de todo o universo. Não só da Terra, mas de todo o universo. Ele tem o controle. Você não tem o que temer. Não pense que não tem solução. Agora, a solução está no arrependimento de pecados, numa atitude de nascer de novo, uma decisão sua, o livre-arbítrio entre a vida ou a morte. Você tem. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, do Criador. E Ele não nos fez marionetes. Satanás tenta fazer de você marionete. Mas o seu Criador, o seu Pai, não. Ele quer que você decida espontaneamente por Ele. E quando você decidir por Ele, você sair da mentira do mundo e você entender que você não está só e que Ele está cuidando de você, de braços abertos para te socorrer, aí você vai chegar do outro lado do Mar Vermelho muito mais forte, muito mais seguro, segura. Quando você entender que quem resolve o problema é Ele, o seu esforço é obedecê-lo, é servi-lo com alegria. Você não vai servir na igreja para mostrar aos irmãos, não, eu quero mostrar que eu não sou inútil. Então eu tenho que servir. Eu vou fazer alguma coisa para que alguém veja. Não é assim. O que agrada a Deus é você servi-lo para agradá-lo mesmo. E você servi-lo com amor ao seu próximo. E com fidelidade e adoração ao seu Criador. E servir a Deus não é só na igreja. É também na igreja. Mas você serve a Deus em tudo, em todo lugar você tem oportunidade. E o melhor lugar de servir a Deus, eu ainda digo que é em Piairote. E eu fiz umas anotações aqui. Esse lugar é o lugar onde aprendemos a depender de Deus. Enquanto você não aprender que depende de Deus, você vai continuar sofrendo. Enquanto você pensar que é a sua força que vai resolver os seus problemas, que vai te tirar deste lugar difícil, você vai continuar neste lugar difícil. Você precisa confiar a Deus a sua vida e os seus problemas. Porque o Senhor lutará por nós, por você, por mim. Olha o que ele disse. No versículo 14, do capítulo 14 de Êxodo, ele disse: o Senhor, quem disse foi Moisés, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Desse jeito, tem aqui na Bíblia. E aí eles passam pelo meio do mar. Seco. Olha que tremendo. Ele abriu o mar. Então, esse lugar, né?
Neste lugar difícil, Deus lutará por você. Ele faz o povo dele superar aquilo que parecia humanamente impossível. Olhe que coisa linda. Olhe que coisa tremenda. Lugar onde o povo de Deus acampou antes da travessia do mar. Então, é um lugar que está preparando você para usufruir o melhor de Deus. É neste lugar mais difícil que você vai sentir mais forte a presença de Deus. Lembra? Neste lugar havia uma nuvem durante o dia que protegia eles daquele sol escaldante e mostrava o caminho que eles deveriam seguir. E à noite, coluna de fogo que iluminava aquele caminho para que o povo não parasse. Também tem isso. Não pare. Não pare sua caminhada espiritual. Não deixe que alguém ou alguma coisa ou alguma circunstância te impeça de continuar naquilo que Deus te chamou para fazer. É para marchar. O Senhor disse, diga ao meu povo que marche. O povo, mas para onde? Para onde? Se eu estou vendo o exército inimigo atrás, de um lado montanhas, do outro lado montanhas, e na frente o mar. Aí o Senhor abriu o mar. Oh, glória! Que Deus lindo! Oh, Deus bom e maravilhoso! Que Deus grande! Ele fala. Oh, Jesus! É o lugar onde você se prepara para ser vitorioso, vitoriosa. Já pensou? Em situação adversa. Continuava todo o impedimento ali. O exército estava ali atrás do faraó, o inimigo. Dos lados as montanhas continuavam do mesmo jeito, mas o Senhor abriu o mar para o povo passar. E a liberdade estava do outro lado do mar. O Senhor nos dá vitória em situação adversa. Oh, Deus lindo. E esse lugar, Piairote, é um lugar de provação. E o Senhor diz em sua palavra que Ele prova aos que ama. Então, que coisa boa estarmos sendo provados por Deus. Porque depois da aprovação, nós somos vitoriosos. Já pensou? Então lembre-se disso. Neste lugar difícil, nesta situação tão terrível que você se encontra, Deus não te abandonou, nem te abandonará jamais. Ele colocou isso no meu coração para escrever. Deus não te abandona no deserto. E Piairote tem providência. Olha aí. Tinha a nuvem, tinha a coluna de fogo, a presença de Deus. Tem a presença de Deus neste lugar. Ah, que Deus maravilhoso. Quando você pensa que você está retrocedendo, porque você precisa dar uns passos para trás, é para você fazer uma revisão do que você está fazendo de sua vida. Nunca esqueça disso. Então não tenha vaidade, orgulho, não. Se eu retroceder aqui, o que as pessoas vão pensar de mim? O que importa que vão pensar de você?
Deus está cuidando de você. Está tratando de você neste lugar difícil. Nesta situação difícil. Ele está te ensinando a ser mais forte. Oh Deus grande, devemos obedecer às ordens de Deus. Uma das coisas que eu aprendi neste ensinamento, neste lugar, é que não podemos desobedecer. Já pensou se Moisés não tivesse obedecido? Porque, vamos reconhecer, humanamente falando, estender o bordão na frente de um mar faz alguma diferença? Então Moisés poderia ter até naquele desespero, as pessoas ali reclamando, porque muitas vezes você tem certeza que quando você está no tempo de provação, é quando você é mais atingido, os dardos inflamados do diabo. E ele naquela aflição, as pessoas reclamando com ele, parecia que Moisés, é que tinha ele decidido tirar o povo, e não Deus. Ele estava sendo o culpado diante daqueles homens que estavam reclamando dele. Então, ele poderia ter... Que conversa, isso é da minha cabeça? Não está vendo que Deus não está mandando eu colocar esse bordão aqui na frente e o mar vai se abrir? E aí ia desobedecer. E no momento que ele não colocasse, por desobediência, eles iam perecer. Então, neste lugar difícil, obedeça. Abandone o pecado. Abandone. Por mais que pareça atrativo o pecado, abandone enquanto você pode, antes que você pereça no pecado. Então, é para obedecer. Devemos obedecer às ordens de Deus, mesmo que seja contrária, aquelas ordens sejam contrárias ao nosso entendimento humano. Mesmo que aquilo pareça um absurdo. Mas obedeça. Porque devemos ouvir sempre a voz de Deus e não a voz do mundo. A voz que devemos ouvir e obedecer é a voz do Senhor e não a voz do mundo. Não ouça a voz do mundo. Tem muitas mentiras. Espírito de engano paira sobre a terra. Narrativas. Cuidado com as mentiras do mundo. E como é que eu vou saber quando é mentira, quando é verdade? Estude a palavra de Deus. Esse aqui é o manual que te leva para o céu. É a bússola que não deixa você errar o caminho. Você vai bater na cruz. Não tem jeito. O caminho certo tem que passar pela cruz. E é na cruz, quando você lembra que Jesus morreu por você, que vai haver um confronto entre o seu eu e Deus. E aí você diz, eu prefiro que Deus prevaleça sobre a minha vida. Senão eu vou perecer. Mas tem que passar pela cruz. Ele diz isso. Pegue a sua cruz e siga-me. Não tem outra forma. Quando a coisa parecer muito fácil, pode tudo. Você dá o dízimo? Ah, então pode tudo. Jesus é legal. Aí você já saiba que você tem que correr léguas desse lugar que mente para você, que é contrário à palavra de Deus. Porque aqui tem os mandamentos da lei de Deus. E se não obedecermos os mandamentos da lei de Deus, que não muda, não muda, não muda. Nenhum dos mandamentos muda. Todos os mandamentos da lei de Deus nunca irão mudar. E se você, na obediência, ouvindo a voz de Deus,
Olha o que Jesus Cristo diz. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Então, Deus tem sempre uma estratégia. Deus queria salvar aquele povo também do Egito. Porque a notícia chegou lá no Egito. Que Faraó, seu exército, pereceu no Mar Vermelho. Foi afogado. O exército foi afogado das águas. E o povo tomou conhecimento que aqueles deuses que eles adoravam não os livrou. Não livrou aquele povo, aquele exército. O único que livra é o Deus vivo, é o único. Deus que é feito por mãos de homens não é Deus. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. No momento que você olha para alguma coisa feita por mãos humanas, pensando que dela vai sair alguma coisa de Deus, você está infringindo a lei de Deus. Não importa a religião, importa obedecer às escrituras sagradas. A palavra viva e eficaz. Conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará. Oh, meu Deus. Então, ele tem sempre uma estratégia. Você não está sofrendo à toa. O seu sofrimento tem motivo. Deus está trabalhando você. Ele não quer que você sofra, mas ele quer te salvar. E, às vezes, precisa passar pela cruz. Tem que passar pela cruz. Às vezes, dói mais. Quando a pessoa não tem consciência e fica batendo, dando murro em ponta de faca. Aí dói mais. Agora, quando você se rende ao Senhor, aí você já facilita muito. O seu sofrimento já diminui muito. Porque tem que passar pela cruz. Então, Deus tem sempre uma estratégia para cada circunstância. Cada situação que a gente está vivendo. Ele vê aquilo que nós não vemos. E ele age sempre com um propósito. Oh, meu Deus, sempre. Às vezes, olha só, estou terminando. Às vezes precisamos retroceder um pouco para avançarmos. Agora na dependência de Deus. Aí avançamos. Então é necessário, às vezes, voltar um pouco para termos forças para continuar, para marchar agora com Ele, sendo Senhor e Salvador de sua vida. Oh, Deus lindo! Então, neste lugar de sofrimento, Deus manifestou o seu poder. Libertou o seu povo. E assim Deus fará conosco. Até aqui. Fica na paz do Senhor.